Agora pegue a sua Bíblia, por favor. Se você não tem Bíblia de papel, faz com o seu celular mesmo, coloca de pé, vamos fazer a nossa declaração. Hoje eu trouxe a Bíblia, não uma Bíblia, uma Bíblia, né? Essa é a Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração, vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Quando nós fazemos essa declaração, o diabo tem que bater retirada, aleluia. Sobre a sua vida não vale encantamentos, sobre a sua vida só vale aquilo que a palavra de Deus diz, amém? Bom, irmãos, todos nós sabemos, o tema do nosso ano é Jesus, o nosso fundamento. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o fundamento, a justiça de Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho aprendido que nós precisamos aprender sobre a justiça de Deus. Pastor, o senhor falou domingo passado isso. Sim, eu estou falando de novo isso. Sabe por quê, irmãos? Existem coisas em nós que nós aprendemos lá quando a gente era criança. E a gente carrega hoje como se fosse verdade, mas não é verdade. E uma simples leitura de um texto da Bíblia já desmonta isso tudo. Só que às vezes as coisas estão tão grudadas na gente, que é uma dificuldade da gente crer diferente. Sabe, alguns ensinamentos que não foi passado com má intenção não, mas a gente foi aprendendo errado. Só que já faz parte da nossa, sabe, é como isso que eu falei, irmãos, Jesus pegou o pão e deu graças. Quando você pegar o seu pouco, você dá graça. Você, quando pega o seu pouco, você agradece, mas você fica naquela tentação, mas Jesus abençoa, você fica naquela tentação. Por quê? Porque você foi ensinado que, em nome de Jesus, multiplica, em nome de Jesus, multiplica. Aí você fica nessa tentação. E não consegue confiar que, será que se eu só agradecer vai estar bom? O que é isso? É colocar a confiança nossa na nossa oração e não no Deus que ouve a oração. Você está entendendo? Tem problema eu orar para Deus abençoar? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode orar para Deus abençoar, você pode fazer do jeito que você quiser. Só que as nossas palavras, elas significam alguma coisa. Quando Jesus ora, erguendo o pão e simplesmente agradecendo, isso significa alguma coisa. Quando Jesus na tumba de Lázaro diz, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, isso significa alguma coisa. Então, quando a gente também ora e faz aquela oração quilométrica, Senhor, em nome de Jesus, o fazendeiro que plantou o trigo, aquele que colheu, e aquele, quando isso também significa alguma coisa. Então, tudo isso, irmãos, para a gente começar a confiar em Deus mesmo, para orar como Jesus orava, com apenas uma palavra, a gente tem que desconstruir muita coisa. Porque até se o pastor chegar para orar para você e falar assim, em nome de Jesus, seja curado, e falar só isso, você vai falar assim, poxa, o pastor está com pressa mesmo, nem fazer uma oração mais demorada, ele podia só... Mas e se eu fizer uma oração demorada e não acontecer nada? E se eu fizer em nome de Jesus, seja curado, e você for curado? Qual que valeu mais? A oração que você foi curado, e não a minha longa oração. Você está entendendo? A minha longa oração, eu vou ter naquele momento que eu estou com Deus, lá no meu quarto, e aí eu oro, 1 hora, 2 horas, quanto tempo eu quiser orar. E Jesus fazia isso, Jesus subia um monte, e ia
orava e ficava lá horas falando com o Pai. Mas quando ele descia, e ele estava no meio da multidão, não tinha oração cumprida. Era em nome de Jesus, não, era receba a cura, tocava é curado, tocava é curado. Olha, sua filha já foi curada. Pode voltar que seu servo já está curado. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente tem longas orações em particular, a gente não precisa fazer longas orações em público. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus falou: Pai, eu te louvo porque sempre o Senhor me ouve. Então, ouvir dessas coisas, às vezes é meio novo para a gente fala assim: esse pastor está de ideia, esse pastor está inventando. Não, mas a gente começa a pensar, é verdade, se Deus sempre me ouve, por que eu estou pregando para Deus? Deus, porque na tua palavra está escrito. Por que eu estou falando isso com Deus, se Deus, a palavra é dele? Ele sabe o que está escrito. Então hoje, eu quero falar um pouco mais sobre Jesus, o fundamento, e a justiça de Deus. Semana passada eu falei um pouco, hoje eu vou falar um pouco mais. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3. Por que essa pregação é tão importante? Irmãos, Martinho Lutero, que foi aí o pai da reforma, inegável, ninguém questiona isso. Martinho Lutero dizia: olha, eu prego a justiça de Deus e a graça de Deus para mim todos os dias, porque todos os dias eu preciso ser convencido disso. A nossa carne, ela é legalista. Se deixar, todo dia a gente tende para a lei, todo dia a gente tende para a lei, e a gente precisa ouvir da graça, ouvir da justiça de Deus todos os dias. Romanos 3, versículo 19, diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então pare por aí, veja bem, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o propósito da lei, qual é o propósito da lei? O propósito da lei era instruir o povo. Não, o propósito da lei é fazer todo mundo ficar de boca fechada diante de Deus. Ninguém tem direito de falar nada, porque todos são transgressores da lei. Já viu? Tem gente que chega muito brabo assim, e fala não sei o que e tal. Eu já passei por uma experiência dessa, de alguém falar assim: hoje o pastor vai ouvir. Só que aí quando chegou diante de mim, a pessoa que estava junto, tinha feito uma coisa assim, terrível. Aí falou assim: não, antes de falar, eu quero falar. Olha, eu fiz isso. Aí a outra pessoa desmontou, murchou. Porque quando você está errado, você não vai falar o quê? Você tem que fechar a boca e ficar quieto. Então, quando a lei é dada, ela faz com que todo homem feche a boca e fique quieto. Porque diante da lei, todos nós somos errados. Não tem quem diga: mas eu fiz isso. Mas Tiago fala: se errar em um, não é culpado daquele um, não. É culpado de todos. Todos os mandamentos. Errei um, sou culpado dos 613. Mas eu não adulterei. Mas você roubou. Mas eu não roubei. Mas você mentiu. Mas você cobiçou. É culpado de todos. Então a lei tem essa função. A lei não tem a função de salvar ninguém, não. A lei tem a função de punir os transgressores. Essa é a lei, né? E aos que estão debaixo da lei diz: toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Essa é a situação do homem sem Deus. Ele é condenável diante de Deus. Isso é bom, irmãos, para que a gente saiba, para que a gente não se ache. Infelizmente tem muitos crentes que se acham. Eles acham que porque eles fazem alguma coisa, Deus gosta mais deles.
Sabia que Deus ama a todos igualmente? O fato de você orar mais ou ler a Bíblia mais não vai fazer Deus te amar mais, não. O amor de Deus é perfeito. Ele já te ama de forma perfeita. Então, se você ora mais ou se você ora menos, se você lê a Bíblia mais ou se você lê a Bíblia menos, isso não vai aumentar ou diminuir o amor de Deus. Certo? Isso pode aumentar o nosso crescimento, nosso conhecimento, tudo mais, mas o amor de Deus, não, o amor de Deus, ele é constante, ele é perfeito sobre a sua vida, ele não muda. E nem enquanto você peca, Deus para de te amar. Porque tem gente que diz isso. O Senhor está muito chateado com você. Você não pode nem orar. Então veja bem, todos nós, sem Cristo, estamos diante de Deus condenáveis, né? Porque nenhuma carne é justificada diante dele pelas obras da lei. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deveria ser o contrário, não é verdade? Pela lei deveria vir o conhecimento da justiça, mas não, pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque eu não saberia que era pecado se a lei não me dissesse que era pecado. Então a lei traz o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Foca na justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Todos os que creem, foca nisso, porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, repetindo, a justiça de Deus é para todos aqueles que creem. Nós não estamos aqui pregando uma hipergraça ou uma graça que, não, Deus vai salvar todo mundo. Tem um filme aí que passa, eu acho que é na Netflix, não sei se está lá ainda, mas que mostra isso, que o pastor começou a acreditar que Deus ia salvar todo mundo, que já salvou todo mundo, que não precisava mais nada. Nós não falamos isso. A Bíblia é muito clara que diz que é sobre aqueles que creem. Se a pessoa não crê, não tem como. Certo? Então, a justiça de Deus é sobre os que creem. E essa justiça de Deus que é pela fé, não é por obra, não é por nada que você faça, é pela fé, é pelo aquilo que você crê. Você crê que Jesus é a sua justiça, você aceita a justiça de Jesus, você aceita o sacrifício que Ele fez por você, você aceita isso pela fé, eu aceito, então é assim que você é salvo. E qualquer pessoa que disser qualquer outra coisa que você tenha que fazer, olha, como diz Paulo, seja anátema, porque isso é o outro evangelho. A única coisa requerida é crer em Jesus. Mas existem pessoas que estão tão preocupadas com o pecado, que falam assim, mas pastor, mas tem que falar para o pessoal se arrepender, pastor, meu filho, fique tranquilo, isso é obra do Espírito Santo. Quem sou eu, irmãos, quem sou eu para convencer alguém a não pecar? Às vezes não consigo convencer nem a mim. Como é que eu vou convencer os outros? Sabe, é muita prepotência do homem achar que, eu vou falar e eles vão saber. Irmãos, se o Espírito Santo não traduzir a mensagem para o seu coração, eu posso falar o que eu quiser aqui, irmãos. Sabe o que eu já vi na igreja? Olha, eu já vi pagar e a pessoa não se consertar. Eu já vi literalmente carregar no colo e a pessoa não se consertar. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa, não se conserta. Agora, eu já vi gente que foi deixada totalmente de lado, mas o Espírito Santo foi lá, tocou nele, é uma bênção.
está na igreja, está firme, crê no Senhor, prega, trabalha, ninguém nunca deu apoio, nunca carregou no colo, nunca deu dinheiro, nunca fez nada por ele. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém convence. Mas existem pessoas que pensam que sim. E aí seria fácil eu chegar aqui e bater em vocês, porque vocês têm que largar o pecado, bater. E isso, irmãos, veja bem, é uma coisa que muitos crentes aprenderam a apreciar. Olha, doeu, mas o culto hoje, o pastor bateu. Agora sim, até o domingo que vem, para eu bater de novo e agora sim. Irmãos, a gente fica sem vergonha, irmãos. Bate, a gente diz que gosta, quando não diz, isso aí, fulano, pena que não estava na igreja hoje, que foi para ele. Não é verdade? E não funciona, continua me aguardando. Aí tem aquele, fala a Deus, aleluia, né? Fala com esse sem vergonha aí, não é comigo não, né? A história da senhora que toda vez que acabava o culto, o pastor ia cumprimentar na porta, chegava na porta e falava, pastor, que bênção, essa mensagem do senhor foi uma bênção, essa foi para fulano, direitinho para ele. Aí todo culto que acabava, pastor, que benção, que mensagem hoje, hein? Deus usou muito o senhor mesmo. Essa aqui foi para explicando, foi direitinho para ele. Aí teve um dia que choveu muito, irmão, só foi a irmã e o pastor na igreja, só os dois. Aí o pastor pregou assim mesmo, fez o culto e tal, e foram embora. Na hora final, eu falei assim, pastor, como é que Deus é tremendo, né? Ele usa a gente para falar com a gente mesmo. Nunca era para ela, é sempre os outros, é sempre o outro. Irmãos, então, é muita ousadia nossa falar assim, eu estou pregando e vai acontecer porque eu estou falando. Não, vai acontecer porque Deus está fazendo, porque Deus quer abençoar, porque Deus quer tocar, porque Deus quer mudar. Irmãos, nós não mudamos porque simplesmente queremos, não. Nós mudamos porque o Espírito Santo age na nossa vida. Amém? Então veja bem, essa justiça que tem por testemunho a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, é judeu, é grego, é gentio, não há diferença, é homem, é mulher, não há diferença, todos pecaram, não há diferença, há um nível, todos estão nivelados, todos pecaram, e foram destituídos da glória de Deus. Alguns estudiosos acreditam que Adão, quando andava no Éden, ele era revestido de uma glória. Por isso eles nunca notaram que estavam nus. Quando eles comem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, essa glória se vai, e eles percebem que estão nus. Eles foram destituídos da glória de Deus que os envolvia. É disso que Paulo está dizendo aqui, todos nós fomos destituídos desta glória. Lá em 2 Coríntios 5, ele vai dizer, todavia se fomos achados vestidos e não nus. Ele não fala isso lá? É justamente do que? Vestidos de quê? Dessa glória. Essa glória é restaurada através de Jesus em nós. Hoje nós estamos vestidos com essa glória por causa de Jesus Cristo. Pastor, mas eu não estou vendo glória nenhuma. Mas você tem sim, os demônios enxergam, e os servos dos demônios também enxergam. Muitas vezes ele olha para você e fala assim, tu é crente, né? Aí você fala assim, mas como é que você sabe? É que ele viu a glória que está em volta de você. Você mesmo não viu, mas ele viu a glória que está dentro de você, em volta de você. Então, todos pecaram e foram destituídos dessa glória. Agora, são justificados. De que forma? Gratuitamente. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como é que nós somos justificados? Gratuitamente. Gratuitamente.
Se eu pegar esse celular e te der, e falar, olha, você só precisa me dar R$1. Pode ser barato, mas não é gratuito. Ok? Qualquer coisa que você me dê em troca, faz com que esse celular não seja gratuito. Se Jesus me dá a salvação, e eu faço qualquer coisa em troca, deixa de ser de graça. Eu estou pagando. E se eu paguei, eu tenho direito de exigir. Vendi o celular para você por R$1. Amanhã o celular para de funcionar. Você, pô, tu me vendeu um celular que parou de funcionar no dia seguinte? Aí eu posso assim, poxa, mas foi R$1. E daí? Você me vendeu. Me vendeu, eu tenho direito de reclamar. Eu tenho direito de exigir. Agora, quando é de graça, eu não posso fazer nada. Vou reclamar do quê? A graça tira todo o direito nosso de reclamar. Ele fez de graça. Ele te deu sem pedir nada em troca. Você não tem que dar nada em troca. Qualquer pregador que exigir qualquer coisa em troca, seja anátema. Já viu que tipo de igreja que nós estamos tentando construir aqui? É difícil, irmãos, mas é um tipo de igreja diferente. Aqui você não é obrigado a dar dízimo. Pode, quem olhar assim, pode achar, a igreja é normal, igual toda igreja. Não é. Aqui você nunca será obrigado a dar dízimo. Você dará porque Deus te revelou que Ele te deu tudo. Se Ele te deu tudo, o mínimo que você pode fazer é dar o dízimo. Mas não por obrigação, por reconhecimento. Mas pastor, não é obrigado? Ninguém é obrigado a nada. Aqui você não vai ser obrigado a entrar em ministério se você não quiser. Mas todos aqueles que são tocados pelo Espírito querem ajudar, querem fazer a obra. Eu não conheço crente que... eu não quero fazer nada. Quando faz isso, tem algum problema. Eu não quero fazer nada. Me botem nada que eu não quero fazer nada. Não quero ajudar nada. Tem algum problema. Mas o normal é, eu quero ajudar. Irmãos, isso é do ser humano. Eu estava vindo do mercado, com uma bolsa de mercado, e aí tinha um carro parado no meio da rua, o carro pifou. E ali na Barra do Imbuí, quem sabe ali é um problema. Parou todo mundo. Aquele negócio é igual o bairro de São Pedro, não pode parar. Se parou, tem que todo mundo caminhar. Se parou todo mundo. Aí começa o pessoal de atrás, aí o moço já ficou meio nervoso, falou, passa por cima, aquele negócio todo. E ele estava com uma mulher no carro e uma criança assim atrás. Aí ele pediu ajuda para um outro rapaz que estava fazendo de bicicleta para tentar empurrar o carro para jogar para cima da calçada, né? Aí eu estava com uma mão só, estava com uma bolsa numa mão, eu cheguei lá e fui empurrar também, ele não me pediu. Mas eu quis ajudar, eu não estava com as duas mãos livres, mas eu quis colocar uma mão lá e ajudar. Ele não me agradeceu, acho que ele nem me viu, mas isso não importa, eu queria ajudar. Por quê? Porque pode acontecer comigo, eu posso estar na rua, o carro pifar no meio da rua, eu vou precisar de ajuda para empurrar também. Todo mundo já passou por isso, que tem carro já passou por isso, se não passou vai passar por isso. Estou profetizando não, mas é natural isso acontecer, está entendendo? Então, isso já está em nós, ajudar está em nós, querer fazer a obra de Deus e outros, salvar outros, está em nós. A bênção que você recebe, eu não quero só para mim, eu quero para as outras pessoas também, eu quero que todo mundo conheça Jesus, eu quero que todo mundo chegue para Jesus. Você quer que... Esses crentes são engraçados, eles querem converter todo mundo. Descobriu isso agora? Você só descobriu isso agora, que a gente quer converter todo mundo? É claro que a gente quer converter todo mundo, porque não há vida fora do Evangelho, aleluia, fora do Evangelho é morte. Então aqueles que recebem Jesus passaram da morte para a vida, aleluia, é por isso que a gente quer converter todo mundo mesmo, e a gente dá a vida por isso, para converter todo mundo. Olha só, Romanos 10,
versículo 1 a 3. Eu vou correr porque eu cheguei agora no segundo versículo. Vamos lá. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Isso é Paulo falando a respeito do seu próprio povo, o povo de Israel. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Aqui Paulo coloca uma diferença entre a nossa própria justiça, né, ou a justiça própria, e a justiça que vem de Deus. Qual é a nossa própria justiça? Qual é a justiça própria? Olha, eu obedeço à lei. Era isso que os judeus falavam. Nós temos a lei, Moisés nos deu a lei, e a lei é baseada na sua própria justiça. É você faz, a lei manda. Você vai ser salvo por aquilo que você fizer. Se você faz, é salvo. Se não faz, está condenado. A justiça que vem de Deus, não. Se você crê, você é salvo. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Só que eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus é Jesus Cristo. Eles não se sujeitaram. E eles tentaram estabelecer a própria justiça deles. Não, nós obedecemos à lei de Moisés. E Deus está falando, não, obedeçam ao meu filho. Mas hoje é engraçado isso. Por quê? Porque muitos crentes não sabem que há uma diferença disso. Tem crentes que acham que a lei de Moisés e os mandamentos de Jesus são a mesma coisa. Não são. A lei de Moisés é uma coisa, os mandamentos de Jesus são outros. Jesus fala, olha, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O jugo e o fardo da lei nunca foram suaves e leves. Nunca. Sempre foi uma coisa pesada. Pedro fala em Atos 15, olha, nem nós, nem nossos pais conseguiram suportar. Mas Jesus fala, não. Lá João vai dizer assim, olha, os mandamentos do Senhor não são pesados. Então ele não está falando da lei de Moisés, de maneira nenhuma, está falando de outros mandamentos. Mas hoje há muita confusão a respeito disso, e acham que, não, a lei de Moisés é isso aí mesmo, é isso que Jesus mandou. Mas Jesus não obedeceu a lei, ele não veio cumprir a lei. Irmãos, Jesus era judeu, nascido debaixo da lei, pregando para o povo que vivia na lei, que distorceu a lei de Deus, estabeleceu uma lei mais ou menos para conseguir cumprir, e ele veio e fala assim, não é assim a lei de Deus é assim. E aí quando aquele povo se deparou com a lei de Deus como ela realmente era, aquele povo, ao invés de se arrepender, o que ele fez? Ficou com raiva de Jesus. E matou Jesus. Então essa é a... E hoje para nós, irmãos, graças a Deus, o débito foi pago. Aleluia. Aleluia, é aliviante você chegar no banco e falar assim, é que eu tinha uma coisa aí para pagar, aí o caixa fala assim, não, está pago. Como é que é? Moço, me dá um papel dizendo que está pago, moço, pelo amor de Deus. Não, está pago. Essa é a boa notícia, olha, a sua dívida que era impagável foi paga. Foi paga. Mas o que eu tenho que fazer? Descansa. O povo de Israel tentou estabelecer a sua própria justiça. Olha o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas vai viver por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim,
Não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos. Ou seja, a justiça que vem da fé não fica investigando para querer saber o porquê das coisas, eu simplesmente recebo. Aleluia. Sabe, às vezes quando a gente era criança, né? E aí o seu pai saía para trabalhar, e às vezes você tinha que esperar um pouquinho a comida chegar, né? Aí a mãe ia fazendo uma brincadeirazinha ali, distraindo, até chegar o pai que trazia lá a comida para comer. Os filhos pequenos em casa nunca perguntavam para o pai: pai, o que o senhor teve que fazer para trazer essa comida? E o pai também nunca explicou para os filhos, falando: meu filho, se eu te contar o que eu tive que fazer para conseguir essa comida. Alguns pais trabalhavam uma jornada dobrada, outros chegaram até a vender sangue para levar comida para casa. Mas os filhos nunca perguntaram: o que o senhor teve que fazer para trazer essa comida? Na graça, irmãos, não tenho que perguntar para Deus: o que o senhor teve que fazer para me abençoar? Eu recebo. Eu simplesmente recebo. Assim como as crianças em casa não perguntam de onde veio a comida, elas recebem. Assim nós também recebemos. Ah, mas por que isso? Por que daquilo? Olha, eu morri por você, receba a minha bênção. Mas por quê? Não tem porquê, eu recebo. Já reparou que hoje a mensagem que é simples assim: Jesus morreu por você, se você crê nele, você não vai ser condenado, mas é simples assim. As pessoas querem criar uma teologia em cima, não, mas olha, e aí quer usar palavra difícil. Irmãos, o grupo de Jesus era feito de pescadores, cobradores de impostos, gente do povo. Você acha que era gente iletrada? Quando Pedro levantou para falar aquilo lá em Atos, capítulo 3, as pessoas ficaram admiradas, mas não é iletrado esses homens aí que estão falando? Como é que ele está falando dessa forma? Não era gente intelectual, de universidade, nada disso não. Então a mensagem que Jesus passou era simples, mas já viu como hoje as pessoas tornam as coisas difíceis? É só palavra difícil, é exegese, é hermenêutica, é não sei o quê. Aí vem aqueles filósofos para filosofar em cima do evangelho, porque na verdade, e aí você ouve e boia. Você boia. Você fala assim: o que esse homem está falando? Do que ele está falando? E eles acham que estão pregando o evangelho, que estão esclarecendo o evangelho. Não tem que ser esclarecido, o evangelho é simples. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, ele cresceu, começou seu ministério com os 30 anos, ele pregou o reino de Deus, ele morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E nós somos testemunhas dessa ressurreição. E aquele que crê nele é salvo de todos os pecados. É isso. Resumão, é isso. E ponto final. Ah, mas tem mais coisas para aprender. Mas tudo que tem para aprender é simples também. Depois que você crê, o Espírito Santo vem a morar em você. Mas como que ele mora em mim? Não pergunte, porque ninguém sabe. Ninguém sabe onde fica o Espírito. Onde fica o Espírito? A gente acha que o Espírito fica aqui. Aqui fica a barriga, o estômago. Ai, me deu um frio no Espírito. Não, frio na barriga. Onde fica o Espírito? O Espírito, irmãos, não é uma coisa pequenininha para ficar na barriga. O Espírito fica em você. Você é o Espírito, não é melhor? O corpo cobre o Espírito. Agora, eu não sei, fica aqui, isso não importa. Todas essas coisas aí é só para complicar. Aí a pessoa fala: mas será? Realmente estava orando, eu senti um negócio aqui. Será que aqui que é o Espírito, gente? Tem que tomar cuidado. Se levar um soco aqui, será que pode tirar o Espírito na hora que... Vale para alguma coisa? Paulo fala assim: olha, essas discussões só servem só para ficar desviando os mais fracos. Só para isso.
A pessoa que é mais fraca fica ouvindo essas coisas. Ah, meu Deus, será? Aí desvia. Não serve para nada. Então, o evangelho é simples para qualquer pessoa receber, crer e receber. Aleluia. Olha aqui o versículo 8 ainda. Mas que diz, a palavra está junto de ti, olha só como é simples, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares, olha como é que é simples, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É simples. Por que tornar a coisa tão difícil? Por que tornar a coisa tão... olha, tem que fazer uma faculdade uns 10 anos para entender isso. Os 10 anos, sabe? Com os melhores mestres para você conseguir penetrar na profundidade. Irmãos, sabe, tem coisa que eu rio, sabe? Eu rio quando eu vejo... E tem coisa que eu choro. Eu rio quando eu vejo as pessoas falando essa bobagem e choro quando eu vejo as pessoas acreditando nessas bobagens. Ah, o pastor é contra estudar. Não sou contra estudar, não. Eu muito pelo contrário. O que a gente mais tem é curso. Só que para você crer é muito simples. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Olha que texto maravilhoso. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse que não conheceu o pecado? Jesus. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós éramos o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que ele que era a justiça, transformasse nós, que nós somos pecado, em justiça. Então agora, da mesma forma que era no passado, quando a pessoa levava o cordeiro para ser sacrificado, levava diante do sacerdote, o pecador colocava as mãos sobre o cordeiro, o pecado do pecador passava para o cordeiro, e a justiça, a pureza do cordeiro passava para o pecador. É assim também, Jesus, nós lançamos os nossos pecados sobre ele, e ele lançou sobre nós a justiça dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora, se o povo de Israel cria que acontecia isso com um cabrito, um novilho, um cordeiro, um animal, como é que nós não vamos crer quando é sobre o Filho de Deus? Não é um animal, é o Filho de Deus. É por isso que o sangue é poderoso para lavar todos os nossos pecados. Não temporariamente, não só por um momento, porque aquele sacrifício durava um momento. Mas não, o sangue de Jesus purifica eternamente. Aleluia. E por isso, Paulo declara em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre o que? A justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É no evangelho. Aonde que se descobre a justiça de Deus? No evangelho. Não é na lei não, irmãos. É no evangelho que se descobre. Aleluia. Isso é tão importante porque isso dita tudo na nossa vida, como nós nos relacionamos com Deus, porque Jesus trouxe um novo relacionamento. Jesus trouxe, ele veio manifestar o Pai. As pessoas se relacionavam com Yahvé, o Senhor, que estava lá em cima, e eles cá embaixo. Agora Jesus fala assim: olha, eu vou revelar para vocês o Pai. Ele está com vocês. Ele não é um Deus distante, não.
Ele é o Pai de vocês. Aleluia. Ele é o Pai. Aleluia. É no Evangelho que se descobre a justiça de Deus. Filipenses 1:11. Filipenses 1:11 fala que nós somos cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando se fala de fruto de justiça, fala de prática da justiça. O que é a prática da justiça? A prática da justiça é fazer o que é correto. Ao invés de pecar, é fazer aquilo que é certo. Isso é a prática da justiça. Aqui está dizendo que essa prática da justiça, que se chama de frutos da justiça, e Paulo coloca aqui fruto da justiça, por quê? Porque o fruto não vem de nós. Amém? A obra vem de nós, por isso que é a obra da carne. Mas fruto é do Espírito, porque o fruto nasce espontaneamente, não tem nada a ver com a gente. É o Espírito em nós que gera o fruto. Então não vem de nós. Ele fala aqui, cheio de quê? De frutos de justiça. São esses atos de justiça, são as coisas certas que nós fazemos. Nós somos cheios de fruto de justiça. E esse fruto de justiça vem por quem? Por Jesus Cristo. Não é por nós, não é pela nossa vontade, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes, é por Jesus, é por Jesus, é por Jesus. Hoje é dia de ceia, a ceia está aqui. Por que a ceia está aqui no meio? Porque Jesus é o centro. Ele é o centro de tudo na nossa vida. Por que está no destaque aqui? Porque Jesus é o centro. Mas Jesus é essa ceia? Não, isso aqui representa Jesus, mas não é Jesus, ok? O pão e o cálice que nós vamos beber representam espiritualmente Jesus Cristo, mas não é Jesus. E para finalizar, Mateus 6:31. Mateus 6:31. Diz assim: não andeis, pois inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que esse texto tem a ver? Por que a gente está falando tanto dessa questão de justiça de Deus? Olha aqui, tem gente que acha, esse assunto todo é espiritual e não é prático. Irmãos, isso aqui afeta toda a nossa vida prática. Olha o que Jesus está dizendo: busca o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça do reino de Deus? É Cristo Jesus, Ele é a nossa justiça. Ele é a justiça do reino de Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer na sua vida prática? Todas as coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, o Evangelho é solução para toda a nossa vida. Seja o nosso trabalho, seja o nosso casamento, seja a nossa família, seja o que for, o Evangelho é a resposta para tudo. Quando nós estamos sobre a justiça que vem de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Aleluia, aleluia. É por isso que é tão difícil. Olha, Satanás luta muito contra isso. Existem verdades na igreja de Deus que estão sendo restabelecidas e o diabo peleja contra isso. Por exemplo, o evangelismo foi uma coisa que foi restabelecida na igreja, que há séculos atrás não era possível. Você vê que na época de John Wesley, quando John Wesley saiu e começou a pregar nas minas, ele foi expulso da igreja por causa disso. Não podia fazer isso. Aí você fala assim, que absurdo. Ele tá pregando. Que absurdo. Não podia fazer evangelismo, não podia sair e pregar. Isso teve que ser restaurado na igreja. Quando Deus trouxe um avivamento e começou a batizar com o Espírito Santo nos séculos próximos, isso também foi restabelecido, porque
E ainda hoje tem gente que defenda isso, que diz que cessaram os dons. Você já deve ter ouvido. Então, muito cuidado, irmãos, porque não que esses irmãos não sejam de Deus, nem nada disso, mas você tem que provar e ver se realmente todo o ensino é de Deus, porque tem gente até séria, mas que ensina isso, que não existe mais dom do Espírito Santo, que os dons do Espírito Santo foram naquela época. E é interessante que são pessoas tão inteligentes, mas falam às vezes umas coisas que não são nada inteligentes. Irmãos, olha o texto, rapidamente, se baseiam para dizer isso. Olha só. O texto é 1 Coríntios 13. Quando Paulo diz: aqui, versículo 8: o amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Irmãos, esse texto não está falando que acabaram as línguas e que acabaram. Se esse texto está falando que acabaram as línguas e acabaram as profecias, então esse texto também está falando que acabou o conhecimento. Certo? Porque está escrito aqui: vai deixar de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, as profecias deixarão de existir. Então, o conhecimento está aí ainda. Ele não está falando disso, mas ele está falando de um momento em quando o que é perfeito vier. O que é esse perfeito que vier? É quando Jesus vier e nós formos transformados. Aí nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Não está falando de um tempo que já aconteceu e que vai acabar a língua e que vai acabar a profecia. Não é isso. Aí você se pergunta, como é que pessoas tão inteligentes vão entender isso aqui? Não está dizendo isso, porque se acaba a profecia e se acaba a língua, agora acaba o conhecimento também, porque o conhecimento é o terceiro item. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de coisas que vão cessar quando o Senhor voltar. O nosso conhecimento limitado, ele vai cessar, porque agora nós vamos conhecer a Ele como Ele realmente é. É disso que está dizendo. Mas não que os dons tenham cessado. Então, é possível que você escute gente até tida como séria falando isso, mas estão errados. Tenha muito cuidado com o que você ouve. Então Jesus diz aqui que tudo aquilo que nós precisamos, recebemos pela fé, por causa da justiça de Deus. Aleluia. Jesus é esse fundamento, Jesus é essa justiça, a sua cura, a sua libertação, a provisão na sua casa, a porta de emprego que você precisa. Tudo isso é através de Jesus Cristo, que é a sua justiça. Se não fosse isso, nós não receberíamos nada, porque nós não somos dignos nem de receber um olhar de Deus. Mas como nós recebemos a justiça que é de Jesus Cristo, tudo é nosso. Aleluia, tudo está disponível. Glória a Deus. Você não fica feliz por isso? Eu fico feliz por isso, irmãos. Glória a Deus que Jesus veio e Jesus morreu em nosso lugar. Glória a Deus, aleluia.